A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus esteja dentro do nosso coração e que essa mesma paz venha governar o seu dia e o nosso dia chamado hoje. Vim aqui gravar esse vídeo para poder falar sobre este assunto aqui. Então vou tentar explicar da melhor maneira possível. Mas antes disso, eu peço a você que chegou no canal agora, deixa o seu like, deixa o seu joinha, inscreve-se no canal se não é inscrito, ajuda o canal a crescer, deixa o seu comentário. Vou tentar explicar da melhor maneira possível, mas antes de explicar, roda a vinheta. Pronto, já rodamos, então a vinheta já rodou, na verdade a veleta. Então é assim, meus irmãos, muitos criticam porque não nos conhecem. Hoje tenho 48 anos de idade, na misericórdia de Deus, vamos fazer 49 este ano. Fui batizado no ano de 93, por meado do mês de setembro. Então já temos aí 32 anos. Não conheço nada ainda, mas na permissão de Deus, estamos aí caminhando. Toco o meu instrumento, violino, não sei tocar, mas estou lá atrapalhando a orquestra. Eu sou uma pessoa assim, irmão. Não vamos falar simples e não vamos falar humilde, porque eu acho que são umas palavras muito assim fortes, né, para falar eu sou humilde, eu sou simples. Então eu deixo você comentar se eu sou isso, se você acha isso ou aquilo, porque o tempo que muitos falam, nós vai fazendo a nossa parte aos pouquinhos. Deus sempre preparou, irmãos. Na minha meninice, passei fome, passei sede, passei frio, junto com mais 7 irmãos. Então imagina como que era a convivência. Não via a hora de criar a maioridade ou até mesmo pegar uma idade para começar a trabalhar e ajudar dentro de casa. Mas sempre tivemos assim a consciência de nos ajudar entre irmãos, entre o papai e entre a mamãe. Eu vou contar para vocês uma obra que aconteceu ainda menino. Tinha eu 6 para 7 anos e o meu irmão, companheiro, amigo, que sempre estamos juntos, mas fala às vezes que somos até gêmeos, porque eu tinha 6 para 7 e ele 7 para 8. Temos 1 ano de diferença. Não chega a dar 1 ano, porque antigamente era bem mais rápido assim, né? Mas o meu pai foi lá, acho que temos aí 1 ano e alguns meses de diferença. Ele já comemorou o aniversário dele de 50 anos, só que no documento ele tem 49. E agora, em maio, se Deus preparar, eu faço 49. E como ele faz em novembro, então vão ficar lá de maio até novembro, eu e ele com a mesma idade, por causa do documento. Então por isso que nós falamos que nós somos gêmeos, sempre juntos, irmão. Então no meado de 6 para 7 anos de idade, morávamos aqui numa periferia, favela, né, para dizer. Hoje nós fala periferia para ficar mais bonito, fala assim, Coab, alguma coisa assim, mas era difícil lá. Barraco, barranco, chuva, barro, telha quebrada e aquelas coiseiras todas. Mas era nós tudo ali junto. Saiu eu e esse meu irmão e fomos na casa de uma irmã da Piedade, não lembro o nome, mas era uma cara serva de Deus. Que um dia ela falou para minha mãe que sempre quando precisava de alguma coisa, eu poderia ir lá procurar ela, né, que a serva de Deus ajudaria. E eu e esse meu irmão saímos um dia e fomos lá. Chegamos lá, batemos palma, a serva de Deus saiu, e nós falamos, irmã,
A minha mãe perguntou se a irmã não tem alguma coisa para doar para nós, que nós tá sem comer. Se a irmã não tem pelo menos 1 quilo de farinha de trigo. A irmã foi lá e pegou a farinha de trigo rapidinho e deu para nós. Eu e esse meu irmão catou aquela farinha de trigo e fomos na casa da nossa avó. Nem para casa nós não foi. Hoje, calculando assim a distância, irmãos, de uma cidade para outra, dá aí uns 16 metros. Hoje, calculando assim a distância, irmãos, de um lugar para o outro da mesma cidade, dá em torno de uns 15 para 20 quilômetros. Então nós catamos e fomos sair naquelas duas crianças de 6 para 7 anos com aquele quilo de trigo. E fomos, saímos de um bairro e fomos para o outro. Pegamos o ônibus no centro da cidade, porque era meio longe, passamos por baixo da catraca, porque não tinha dinheiro para pagar mesmo. Chegando lá, era quase na hora do almoço. Então, a nossa vovó achou até meio estranho nós chegar ali naquele momento, mas nos recebeu, falou: o que vocês veio fazer aqui, menino? Nós falou: vó, nós veio trazer esse trigo para a avó, fazer bolinho para nós. Aquele bolinho, irmãos, que ela falava orelha de onça na época. Ela amassava lá o trigo, lá colocava sal ou açúcar, quando tinha, nós gostava mais com açúcar, e fazia lá ele amassado, como aquele pão antigamente que tinha. Fazia lá um bolinho mais ou menos desse tamanho assim, ó, redondo, para nós comer. Então a minha avó ficou bastante contente, bastante feliz. Nós crianças sem entender muito, mas sabia que ela não tinha nada para comer. Ela falou assim: Deus é bom na nossa vida, porque não tinha nada para fazer para o almoço. Vem aqui, eu vou fazer aqui um bolinho para vocês. Tinha lá uma porçãozinha de arroz, ela fez bolinho com arroz, fez bolinho e fazendo aquelas frituras, e nós ali esperando para comer, porque gostava do bolinho da avó com óleo. Vai saber lá quanto tempo aquele óleo estava na frigideira, quantas coisas já tinha fritado, mas isso era o que dava o sabor. É diferente do McDonald's de hoje, mas isso era o que dava o sabor no bolinho, por isso que nós gostávamos de ir lá. Estávamos ali esperando e de repente chega a irmã da minha avó. Chega a irmã da minha avó, batendo no portão, e a minha avó entra. Ela falou assim: não, eu vim aqui só para ver se você não tinha um punhadinho de arroz ou um pouquinho de trigo, porque os netos estão sem nada para comer, não tem nada para comer em casa. Aí a minha avó pegou e falou assim: entra aí, come um bolinho com nós. Comeu ali um bolinho, todos comeu. Chegou um tio meu, comeu também daquele bolinho. E nós pegou e ela levou um pouquinho de trigo embora, e nós saímos dali contente. Comemos e falamos: vó, nós vai embora porque a mãe vai sair do serviço, nós precisamos ir embora. A avó, ela nem perguntou como que vocês vai, do que vocês veio. O importante é que nós foi lá e matou a fome dela e nós tínhamos que ir embora. Aí nós catou e saiu no portão, paramos num muro bem alto, num barranco lá, e sentado, e conversando, eu e meu irmão, e de longe ele falava assim: olha, aquele lá parece o tio. Não, não é o tio não. Ele falou: é o tio sim. Eu falei: não, não era. E nessa de não é, não é. Esse tio sobe correndo e pergunta: o que você estava fazendo aqui, moleque? Nós falamos: nós veio trazer o trigo para a avó. Que trigo para a avó o quê? Já catou e deu um cascudo em um, cascudo no outro, catou um pelo um braço, um pelo outro, levou lá para casa da avó, deu uma surra em nós, comeu do nosso bolinho e ainda nos bateu. E depois catou e fez nós ir embora, levou nós embora. Aquele dia lá, o pagamento de aqueles 2 meninos fazer aquilo foi uma surra tão grande que até hoje nós não esquecemos. Mas o importante é que Deus nos usou e nós fez aquilo que nós sentiu e matou a fome da nossa avó, matou a fome da nossa tia-avó, matou a fome de alguns primos, matou a fome até daquele que nos bateu depois. Mas o importante é que estamos aqui hoje falando sobre, contei esse testemunho para mostrar da onde que nós veio e o que nós é. Tem muito mais que Deus fez na nossa vida. É porque não conhece a gente, porque não sabe a vida que a gente vive e não sabe
os caminhos que a gente anda. Então, para você saber, eu não recebo nenhum real do YouTube e também não pretendo receber. O importante é que estou aqui fazendo aquilo que eu gosto. Porque muitas das vezes na igreja a gente não tem aquela liberdade de poder contar um testemunho, de poder fazer alguma coisa. E aqui na internet, enquanto temos liberdade, eu vou continuar gravando, eu vou continuar falando, porque só eu sei o que Deus já fez na minha vida. Não referente à placa de igreja, porque um dia eu aceitei Jesus Cristo como o meu único, fiel e verdadeiro Salvador. E é por esse que eu faço o que faço. Deus abençoe. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Se quiser contar um testemunho da tua vida também, deixa o comentário aqui abaixo com algum contato. Eu tento entrar em contato e nós coloca uma live, nós faz alguma coisa e grava alguma coisa sobre o seu testemunho também. Vamos trabalhar na obra de Deus, na obra do amor, na obra da alegria. Vamos anunciar Jesus Cristo. Vamos parar de falar de igreja A, igreja B e vamos anunciar Jesus Cristo, mostrando para muitos, porque muitos crentes, muitos irmãos vêem os nossos vídeos, mas tem muitas pessoas que às vezes nos acompanham e não vai na igreja A e não vai na igreja B, mas para saber que tem pessoas sinceras, que tem pessoas que tentam fazer o melhor possível para mostrar que vale a pena servir a Deus nesse mundo. Deus abençoe.